Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos juntos mais uma vez, apesar de distante, mas unidos num só Espírito, numa só fé, num só Senhor, para juntos exaltarmos o nome do nosso Deus. Momento ainda de muita intercessão, de muita oração, há muitas expectativas que a gente está aí nesse momento vivendo nessa tensão, que o Senhor continue a nos fortalecer, que o Senhor continue a nos guiar e manter a chama do amor em nossos corações, principalmente esse amor voltado aí para as coisas do Senhor, para que quando retornarmos, nós possamos voltar ainda mais empolgados, mais vigorosos, porque Deus está conosco, Ele está no controle sempre, não esqueçamos disso jamais. Vamos orar a Deus nesse momento, para darmos início a mais um momento de reflexão e louvor na presença do Senhor. Oremos. Santo, amado e eterno Deus, a quem pertence toda honra e glória, louvado seja o teu nome por tua graça e bondade para conosco. Suplicamos neste momento a direção do teu Espírito, para que possamos, Pai, estar na tua presença, perdoa os nossos pecados e nos proteja, Senhor Deus, deste mal que rodeia, Deus, a nossa nação, a nossa cidade. Livra os nossos irmãos, ó Deus, deste mal, ó Deus, dessa enfermidade. Livra os nossos familiares. Livra, Senhor Deus, o nosso povo. Esteja conosco, nos fortalecendo e nos guiando e nos dando paz e tranquilidade, ó Pai, nesses momentos difíceis. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 382, do nosso cantor cristão. Vamos à igreja. Vamos à igreja, cada um em suas casas. Nós somos a igreja, não é isso? Nós, para servirmos a Deus, louvarmos a Deus, não precisamos de um templo. A gente tem ele por questões que não cabe nem a gente falar aqui agora, mas nós não dependemos dele para adorar a Deus, não é verdade? Portanto, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos do céu. Oh, vem sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Prazer eu aguardo a chegada deste dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor.
eu contigo desejo viver. Tua lei, tua causa e teu povo, quero sempre abraçar, defender. Ó, vem sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Não há nada melhor do que nós estarmos na presença do Senhor, ter certeza de que Ele está conosco, não importa as circunstâncias. Às vezes, realmente, os momentos são difíceis, mas quando nós temos convicção de que o Senhor está conosco, nós sabemos que podemos descansar, porque Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, que tem como título Convite à Salvação. Eu achei esse tema tão interessante que nem me atrevi a escolher um outro tema. Esse aqui é suficiente. Convite à salvação. Durante toda a vida do homem, o homem é carente dessa salvação, não é verdade? Porque sabemos do início da história da humanidade que o pecado entrou na vida do homem e o afastou de Deus. Por isso, ele precisa ser salvo. E mesmo que o povo aqui fosse o povo de Deus, porque o profeta sempre surgia no meio do povo de Deus para falar mais ao povo de Deus, nós podemos perceber aqui que este livro de Isaías ele tem uma abrangência mundial, não somente para o povo de Israel, não é verdade? Até porque o propósito de Deus de salvação não estava apenas restrito ao seu povo, mas a todo aquele que viesse crer nele futuramente. Hoje nós estamos aqui, né, graças a esse plano maravilhoso de Deus, graças a este amor de Deus, nós somos hoje, podemos dizer, salvos em Cristo Jesus, ok? Então vamos à leitura do texto. É um texto não muito grande, tem apenas 13 versículos, esse capítulo 55 de Isaías. Vamos então à leitura do livro, ou melhor, do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastas o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não produz satisfação, ou que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Tu chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu e não voltam para lá, mas regam a terra e a faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que agrada, o que me agrada, e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Saireis com alegria e sereis guiado em paz. Os montes e as colinas romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Muito linda nessa leitura, em que nós podemos aqui ver promessas do Senhor, convite do Senhor e também promessas de uma vida farta, de uma vida segura, de uma vida feliz. Então, nós podemos sim confiar em Deus, na certeza de que Ele cumprirá as promessas que faz a cada um de nós, se assim nós obedecermos a sua voz. Só que nós precisamos, fazer também a nossa parte. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz por nós. Salvação ninguém consegue alcançar por conta própria, mas o Senhor concede isso a nós através de Cristo Jesus. Não é isso? Aquilo que nós não temos condições de fazer, Deus fará por nós quando nós vivemos para Ele. Ok, meus amados. O profeta Isaías é um dos profetas considerado maior, na ordem dos profetas maiores. Ele é o primeiro nessa ordem. E não é só o primeiro na ordem, ele é o primeiro em tudo. Ele é o maior profeta, entre os profetas da sua classe, porque tem a Bíblia ela é dividida, ela tem os profetas maiores e os profetas menores. Entre os maiores estão Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois os pequenos, aí que aqueles pequenininhos de livro em pequeno, Amós, Obadias, Jonas, eu não vou lembrar aqui de todos, talvez eu me perca aí alguns até mesmo, um dos maiores também, então nós vamos aqui nos arriscar. Mas o profeta Isaías é considerado o maior entre esses, e ele é maior não por quantidade de capítulo escrito, mas por conta do seu conteúdo, e da magnitude dos escritos desse profeta. Isaías começou o seu ministério profético lá por volta dos anos 730 a 740 a.C. Um ministério que durou por 52 anos. Então foi um profeta que viveu bastante e serviu bastante ao Senhor, não é isso? E ele é considerado também como evangelista do Antigo Testamento, porque como ninguém, ele descreveu, ele abordou tanto a vida quanto o ministério de Cristo. Por isso ele é considerado o evangelista do Antigo Testamento. Meus amados, e a mensagem do texto é única, o convite de salvação, do tema já diz tudo, O convite à salvação. Então, a mensagem é essa, a mensagem é Deus chamando o povo, o homem perdido, para ser salvo. Então, nós entendemos claramente aqui o conteúdo, o foco desse capítulo, a mensagem contida nele, tá certo? Mas essa mensagem, esse convite do Senhor para com o seu povo, ela vem
dividida em 7 aspectos que é importante a gente entender cada uma delas, né? Ou cada um deles, para que possamos compreender, né, todo o desfecho, né, desse convite, a precisão que ele tem para nós, não é isso? E não simplesmente achar que Deus me quer, Deus quer me salvar, então eu aceito e tudo bem, não preciso fazer mais nada, não é bem assim. Então vamos entender por parte, né, para que a gente não faça nenhuma confusão. Ok, o primeiro aspecto desse convite de salvação feito por Deus está na bondade de Deus para com o pecador. Isso mesmo, a gente pode ver isso claramente na primeira parte do versículo 1, quando diz, ó vós todos que têm sede, vinde às águas. Então o Senhor está fazendo um convite e fazendo aí uma comparação, né, usando aí uma figura de linguagem, né, a questão da necessidade que nós temos de bebermos água, né, porque senão a gente não vive. A gente consegue ficar até mais de 3 dias sem comer, agora não consegue ficar sem beber água. Então logo água é sinônimo de vida, e salvação no conceito de Deus é vida diante dele. Sem salvação não tem vida diante dele. Então o convite é Deus quem faz. É Deus quem toma a iniciativa para o homem que está perdido. Não é o homem que procura Deus. A gente tem uma mania de dizer, né, que, poxa vida, a pessoa, nós estávamos ruim, perdido, sem rumo e procuramos a Deus, tudo bem. A gente procura, mas quem toma a iniciativa de nos proporcionar essa busca, de nos salvar, é o próprio Deus. Porque é Ele quem, através do seu Espírito, toca em nossos corações. Então o convite o Senhor é quem faz, não é isso? E o segundo aspecto está nos recursos. E não há recurso algum por parte do homem que possa fazer com que ele alcance esta salvação oferecida por Deus. Não é isso? E já a partir da segunda parte do versículo 1, a gente já começa a ver aqui essas verdades. Olha, acompanhe comigo. Vinde, comprai, comei. Aliás, é antes, né? E vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Mas o texto está dizendo, você que não tem dinheiro, que não tem, vem e compra. O profeta ele usa esse termo exatamente para dizer que não é por esses meios que alcançamos os benefícios de Deus. Porque o povo tinha dinheiro, não é isso? O povo para o qual ele se dirigiu, eles tinham dinheiro, eles tinham recursos, mas isso não significaria nada ou não significa nada para alcançar algo diante de Deus, porque o que nós alcançamos da parte de Deus é tão somente por sua graça, por iniciativa do próprio Deus. Então ele faz esse convite e deixando claro que não é com os nossos recursos, não é através dos nossos bens materiais, daquilo que temos, que nós vamos alcançar esse favor de Deus, que nós vamos fazer parte desse convite de Deus, mas é pela graça do Senhor, não é isso? E ele segue no versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi atentamente, comei o que é bom e deliciai-vos com finas refeições. Muitas das vezes, né, o homem pega o seu dinheiro e gasta com coisas inúteis, às vezes com bebidas alcoólicas, às vezes com coisas que infelizmente às vezes a gente não tem nem muita vontade de falar, né, que são coisas horrendas, coisas imundas, e o homem gasta o seu dinheiro, deixa às vezes de levar o sustento para sua casa, né, para os seus filhos, para a sua esposa, para gastar com coisas que vão satisfazer o seu prazer por alguns momentos,
outros gastam com cigarros, né? E é um vício desgraçado que quem tem às vezes quer deixar e não consegue. Mas tudo isso são coisas de pessoas que vivem escravizadas por coisas mundanas, carnais, que não têm, né, a consciência de que no Senhor ele pode se libertar de tudo isso. Por isso o convite aqui do profeta, que é um instrumento, uma voz de Deus para as pessoas. Por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é comida? E naquilo que não te satisfaz? Aí você vai dizer, mas quem disse que não me satisfaz? Eu pego esse dinheiro aqui, vou num baile, fico a noite curtindo, pego mulheres, no caso da mulher, pega homem, tudo mais, que hoje, né, acabou esse negócio que só os homens procuram as mulheres, hoje as coisas estão, né, invertidas. E quando é no outro dia amanhece com a cabeça doendo e duro, e as contas para pagar, olha aí a dor de cabeça, né? Olha o problema. E aí você acha que isso vai te satisfazer? Não satisfaz. Coisas que preenchem um vazio na sua alma por alguns minutos e que depois te deixa meses, anos ou o resto da vida atormentado, né? Não podemos considerar que isso nos satisfaça de hipótese alguma, meu amado. Até mesmo alguma satisfação nossa, pessoal, né, que a gente pratica, satisfaz o nosso ego, a nossa carne, mas que atormenta o nosso espírito. Então temos que tomar muito cuidado com isso, certo? Então não gaste o seu dinheiro, não gaste o que Deus te deu com coisas que realmente não satisfaz a sua vida, não deixa você uma pessoa realmente satisfeita. Ok, vamos para o terceiro aspecto. No terceiro aspecto, é necessário que o homem queira o que Deus está lhe oferecendo. E o que é que Deus está oferecendo? Salvação. Vinde, né? Ele chama, vinde, você que tem sede. Então ele diz que, conforme aqui os versículo 2 e 3, olha aqui. Porque gastas o dinheiro naquilo que não é pão, como eu já disse, né? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e deliciai-vos com finas refeições. Aí o 3 vem dizendo, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Olha, essa frase aqui do Senhor dizendo para nós que a vossa alma viverá, ela responde exatamente o que diz o tema, o convite à salvação. Como é que a sua alma vai viver, meu amado? Você satisfazendo os desejos carnais hoje, enquanto você está vivo aqui na Terra? Com bebidas, com baile, com festas, com seja qual for o tipo de diversão que você escolha, né, participar. Não tem nada a ver com a tua vida, não estou aqui para te reprimir. Eu sei que está me ouvindo, que talvez ainda não faça parte, né, de uma igreja, não faça parte desse povo de Deus aí. Mas eu tenho certeza que se for esse o caso, essas coisas não vão te satisfazer. Por alguns momentos você pode até achar que elas vão te satisfazer, mas há de chegar um momento que você há de sentir falta do que realmente é vida, do que realmente preenche o vazio que está dentro de você, que você tem procurado preencher com essas coisas por aí. E cada vez mais que você procura preencher, você percebe que esse vazio ele só aumenta dentro de você, porque ele só pode ser preenchido com Deus. Você sabia disso? Por isso o Senhor diz, se você ouvi-lo, a sua alma viverá. E o Senhor ainda promete no finalzinho do versículo 3, ó, farei convosco uma aliança eterna. Sabe o que quer dizer isso? A aliança que o Senhor fizer com você é para sempre. E se você entrega a sua vida a Ele como filho, ou como alguém que quer ser o seu filho, quer ser salvo, Ele vai te receber como filho, como alguém salvo. E esta aliança será selada nele a partir desse momento. E quem vai romper essa aliança? Ninguém. Porque Deus não volta atrás com as suas promessas. No último encontro eu falei de Romanos 11, versículo 29, que o apóstolo Paulo diz que os dons do Senhor são irreversíveis, são irrevogáveis, falando a respeito da salvação de Israel. E essa palavra ela serve para todos nós.
né? Quando Deus te escolhe, quando Deus sela você com o seu espírito, você é dele, ninguém mais pode roubá-lo das suas mãos. Vamos adiante, né? Para a gente aqui ganhar o máximo desse tempo. No aspecto 4, para que o homem receba a salvação que Deus lhe oferece, além de querer, ele precisa aceitar o fato de que tem que haver mudanças. Isso mesmo. Aqui entra uma questão muito interessante, viu? Porque muitas pessoas querem ser salvas. Muitas pessoas querem Deus, mas não estão dispostas a deixar que Deus transforme sua vida, seu caráter, sua visão, seu viver diário, suas ações. E é preciso, porque um filho de Deus tem que andar dentro da vontade de Deus. E só pode ser salvo quem é filho de Deus. Não é isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja, aí tem uma condição, não tem? Para ser filho de Deus, é preciso fazer o quê? Crer no Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor. Então, se eu recebo como Senhor, logo ele vai o quê? Administrar a minha vida, porque ele é Senhor, não é o Senhor que manda. O servo tem autoridade para mandar? Não tem. Tem autonomia? Não tem. Quem tem autonomia para mandar, para dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito é o Senhor. Logo, se Jesus é o meu Senhor, ou se você quer Ele como seu Senhor, você tem que assumir o fato de que tem que ter mudanças na sua vida. Né? Não estou dizendo que a salvação vai depender do que você faz, mas quando você realmente é uma pessoa salva, essas mudanças elas têm que ser reais no seu viver. E aí as pessoas verão quem você é pelo que você faz, não somente pelo que você diz, tá certo? E aqui vale a pena a gente também lembrar do capítulo de Gálatas, versículos 16 ao 25, que eu vou ler, se eu leio aqui rapidamente para a gente ganhar tempo, né? Então, o texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16, é um texto que expressa muito bem, né, esse novo caráter, essa mudança que Deus faz nas nossas vidas quando nós entregamos nossas vidas a Ele. Olha o que diz aqui, ó, Gálatas 5,16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e não satisfareis o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não quereis fazer o que queres. Isto é, o Espírito não quer que a carne haja na sua vida, né? Porque vai te levar à perdição. As obras da carne geram morte, e as obras do Espírito geram vida no Senhor. Então, tanto o Espírito luta contra a carne, quanto a carne luta contra o Espírito, certo? Para que nenhum faça a sua vontade. E segue aqui. Mas se sois guiado pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Isto é, se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus, você nasceu no Espírito, logo você está livre da lei da carne, né? Que é, a carne aponta sempre pecado, e o pecado para a morte. Então você está livre disso. Então você não tem mais obrigações com a carne de fazer as suas vontades, certo? E segue aqui o texto dizendo: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdia e partidarismo, que é aqueles que fazem partido político, né, no meio do povo de Deus. E olha, precisamos aqui, rapidamente aqui, frisar aqui algumas palavras aqui muito importantes, ó. Imoralidade. Sabe aquelas pessoas que só sabem falar palavras chulas, palavras sujas, só sabem curtir vídeos indecentes, né, pornográfico, que só quer saber de revistas de Playboy, essas coisas todas, vídeos só pornográfico, e só sabe andar em busca dessas coisas.
imoralidade, que acha que viver mergulhado no sexo, né, livre, entre aspas, né, porque sai fazendo com qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. Aqui está a imoralidade. Não pode mais haver isso na vida de alguém que pertence a Deus. Impureza também está ligada a tudo isso aí, né? As coisas nojentas, coisas que são impuras aos olhos do Senhor. E indecência também. Idolatria, eita, essa daqui que é complicada. Porque nem todos que são idólatras admitem que são. Porque o que é idolatria? É você colocar no lugar de Deus qualquer tipo de coisa. Se até o seu trabalho, até a sua família, se ela é mais importante na sua vida do que Deus, você está praticando idolatria para com seu trabalho, para com a sua família, tá certo? E o que dizer daqueles que se prostram diante de imagens, diante de santos? Aí que o negócio fica feio. Porque essa é a idolatria mais caracterizada de abandono do Senhor para servir a uma outra entidade, a um outro tipo de divindade que nem existe, né? Porque, muito embora às vezes as pessoas dêem muito valor à família, ao trabalho, ou um objeto seu, né, que às vezes toma o seu lugar, toma o lugar de Deus na sua vida, no estudo bíblico, numa oração. Você vê que as pessoas não gostam muito de ficar, né, diante de uma mensagem, ouvindo uma mensagem. Pessoas não gostam muito de ficar diante de um estudo, lendo a Bíblia, em oração, quando ora um minuto já está agoniado, levanta e vai embora. Então, porque tem outras coisas mais atrativas para fazer. Tudo isso é idolatria, mas a pior de todas é aquela que a pessoa se prostra diante de um santo, diante de uma imagem, diante de quem quer que seja, tendo aquilo ali como se fosse uma divindade importante, achando até que pode chegar a Deus através dela. E é exatamente esse ponto que o povo de Israel pecava e que o Senhor os repreendeu muito acerca disso. Mas eu vou adiante, senão não dá tempo para a gente fechar o nosso assunto, não é verdade? Vamos lá. Invejas, versículo 21. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam, no caso dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Quem vive dessas coisas, pode ter certeza, não faz parte do reino de Deus, não. Mas, pastor, uma bebidinha faz mal. É a Bíblia quem está dizendo. Eu não estou dizendo aqui que você beber um gole de vinho, você vai para o inferno por causa disso. Mas quando a Bíblia diz aqui a bebedeira, é aquele que vive, infelizmente, né, de beber e acha que não tem nada a ver. E a bebida no nosso contexto brasileiro não é muito bom para um crente, porque os demais, até mesmo os de fora que não são crentes, não vê com os bons olhos um crente bebendo, em hipótese alguma. E a Bíblia diz que aquilo que, mesmo que não seja pecado para mim, mas se o meu irmão ou próximo a mim, que está do meu lado, meu vizinho, vê isso como um escândalo, eu não devo fazer, porque eu vou fazê-lo tropeçar por causa das minhas ações. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas isso aqui não tem respaldo bíblico para dizer que eu não posso fazer. Mas se tem alguém do meu lado que vê isso como errado, eu devo não fazer, por amor à vida daquela pessoa e primeiramente a Deus. Está entendendo, meu amigo? Então, vamos levar as coisas de Deus mais a sério. Você vive sem beber. Para quê? Olha, sabe quanto tempo eu não boto um bebida alcoólica na minha boca? Há 25 anos. E graças a Deus eu não sinto falta disso. Nem um pouco. Certo? E aí tem aqui também, ó. Aí eu falei dos frutos da carne, né? Que quem vive debaixo delas não herda o reino do céu, mas também tem o fruto do Espírito, que esse sim deve fazer parte da nossa vida. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Quantas pessoas são infiéis, né? Quantos maridos, quantas mulheres, quantos pais, quantos filhos, quantos irmãos são infiéis uns com os outros. Amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também
sobre a direção do Espírito. Então as obras da carne, elas foram crucificadas com Cristo para quem aceita, certo? Para quem crê. Então, voltando aqui, queridos, para o segundo aspecto do convite da salvação de Deus para nós, exatamente sobre as promessas de Deus, elas não são falsas. As palavras que saem da boca do Senhor, elas com certeza não voltarão vazias, como ele mesmo diz no texto, né? Elas atingirão os objetivos pelos quais foram pronunciadas. Então, se Deus está dizendo para você, venha para mim, escuta-me, e eu farei uma aliança eterna com você, você pode acreditar. Porque Ele fará essa aliança eterna e você nunca mais se perderá da presença do Senhor. E os versículos aqui estão, versículo 12 e 13, que já lemos, né? E nós vamos então para o sexto. Estamos quase chegando no fim. O sexto aspecto desse convite de salvação. Além da salvação, os que aceitam o convite do Senhor terão grandes benefícios. Quais são eles? Vamos ler aqui no versículo 12. Versículos, deixa eu ver aqui rapidamente. É no versículo 12 e 13. Saireis com alegria. Preste atenção aqui, olha. Saireis com alegria. Sereis guiado em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós. Claro que isso aqui é uma linguagem poética, né? É uma linguagem bem figurada, né? Porque os montes não tem ação, nem as florestas, mas é só uma maneira de expressar quão grande é a felicidade daqueles que realmente vivem no Senhor, tá certo? Os montes e as colinas romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você já viu árvore, né? Bater palma? Não. Figura de linguagem. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno, que nunca deixará de existir. Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Sétimo aspecto e último, e eu deixei isso aqui para um texto bem no meio, que é um texto que muito me chama a atenção, e eu deixei esse texto, muito embora seja aí na metade, né, do capítulo, eu deixei ele por último, que é exatamente o convite, né, que Deus faz para nós, mas é um convite temporário, ele tem um limite, não é? Ele tem um tempo para se esgotar. Não pense que isso vai durar para sempre. Tem um tempo que ele vai deixar de existir, tá certo? E exatamente o versículo 6 que diz, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje você tem essa possibilidade de buscar e encontrar o Senhor. Mas até quando? Até quando tu vais ficar esperando? Né? Será que Deus vai esticar isso para a eternidade? Não, tem um limite. Nós sabemos que o Senhor está prestes a voltar e Ele virá fazer juízo, né? E quando isso acontecer, quem estiver aqui na terra não tem mais tempo para nada. Então não queira esperar por isso, até porque você não sabe o tempo que você tem. Certo? E para, aplicando às nossas vidas, o convite da salvação explícito no texto que lemos, aplica-se a toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo, no sentido de que todos precisam da salvação e devem ouvir, não é, o convite do Senhor. Não importa os recursos que temos e nem tampouco a posição que ocupamos, né, na sociedade, nós não teremos como alcançar esse benefício do Senhor, essa salvação oferecida por Deus, somente pela graça do Pai. E por último, de acordo com a Bíblia, há salvação para todos que reconhece e confessa seus pecados diante de Deus.
né? Porque o texto que nós lemos aqui, o Senhor diz para nós no versículo 7, né? O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então é preciso que haja, né, essa confissão, que haja esse perdão para entrar na presença de Deus. Então, meu amigo, meu amado, aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando e volte-se para o Senhor enquanto você tem tempo, porque Ele logo voltará para buscar o seu povo. E é importante que você esteja seguro de que Ele te salvou em Cristo Jesus. Eu quero encerrar cantando esse cântico de gratidão a Deus por nos proporcionar, né, essa possibilidade aí de salvação, perdão dos nossos pecados, e nós podemos ter isso nele com certeza. Vamos louvar o Senhor com esse cântico? Ele é muito misericordioso e Ele tem compaixão daqueles que se voltam para Ele. Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, por tuas promessas e certeza de que no Senhor nós estamos garantidos a vida eterna no paraíso, na presença do Senhor. Obrigado por tudo que já fez por nós e por tudo que ainda há de fazer e por tudo que és. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus guie os teus passos, abra a sua mente e que você lembre-se sempre, busque o Senhor enquanto você pode achar. Fica na paz e até a próxima em nome de Jesus.